Hoje a gente vai falar da Vale com código de negociação Vale3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que retornou em todo o período 3.575% contra apenas 555% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 teria se transformado hoje em aproximadamente R$ 37.000, pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos, e algo mais palpável, um período mais realista, dos últimos 5 anos apenas, a companhia retornou ao investidor aproximadamente 72% contra 41% do Ibovespa, portanto superando no longo prazo e no curto prazo o principal índice brasileiro. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicações de livros que você tem que obrigatoriamente ler antes de investir no mercado de capitais. Logo abaixo, uma lista de livros de desenvolvimento pessoal que eu também acredito que pode te ajudar nessa jornada. Hoje a gente vai falar de 3 grandes pontos: questão e risco político, sim, na Vale, uma empresa privada, das possibilidades de preço de minério de ferro e cotação da ação, do principal risco, ao meu ver, para todos os mercados globais, mas que afeta diretamente a Vale, e como sempre, análise fundamentalista e gerenciamento de risco. Como vocês sabem, e quem é inscrito já vem acompanhando há um bom tempo, eu venho alertando o risco político não só para empresas estatais, que essas sim já totalmente corrompidas, a lei das estatais já foi por água abaixo, derrubada, os conselhos dessas empresas já estão lotados de políticos, só que eu avisei que os braços não ficam somente nessas empresas. No que diz respeito à Vale, a gente vai citar aquilo que o Estado tem por direito, de acordo com a Golden Share da companhia. Porém, existiu aquela situação do Guido Mantega, que eu já trouxe para vocês, e aquilo sim seria um verdadeiro escárnio, mas vamos falar do que realmente aconteceu e não de uma possibilidade. O Dário Durigan, ele é o braço direito do Haddad, caso vocês não o conheçam. E aqui o primeiro comentário do vídeo: ele já foi eleito presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Se vocês não sabiam, agora estão sabendo. Portanto, sim, os principais indicados políticos da gestão do nosso país hoje já estão nas principais cadeiras das principais empresas do nosso país. Então, primeiro ponto, ele assumiu o Banco do Brasil. E segundo ponto, ele também assumiu como novo membro conselheiro fiscal da Vale, do bem parte de uma prerrogativa. Porém, é aquilo que eu sempre falo para vocês: o Estado, quando ele é ganancioso, ele funciona como um polvo e seus braços tendem a alcançar muito longe, muito mais longe do que você imagina. Por ora, isso parte de prerrogativa, e quando eu falo prerrogativa, para vocês entenderem, estamos falando das Golden Shares, e Golden Shares ainda é um direito do Estado. Portanto, sim, de maneira legal, porém o que vocês veem são braços políticos. Aconteceu com a Tupi, vai acontecer com a Vale, e eu só espero que não seja o Guido Mantega. E quem é Dário Durigan, que entrou para o conselho da Vale e agora assumiu a presidência do Conselho do Banco do Brasil? Ele substituiu o Galípolo, que foi para o Banco Central. E quem ele era? Ele atualmente é head de políticas públicas do WhatsApp no Brasil. Vamos deixar a política de lado, se é que isso é possível, pois a política impacta o técnico. E vamos falar um pouco agora da percepção do Itaú. Eu sempre gosto de trazer percepções do Itaú, porque é um dos poucos que eu considero. Para mim, Itaú e Safra são os melhores no que diz respeito à análise de companhias. E eles divulgaram um relatório no que diz respeito à Vale, mantendo o preço da ação em US$ 17 a unidade, aqui a gente está falando da ADR, negociadas na Bolsa Americana. Simplesmente espelhem isso para a Bolsa Brasileira. E eles mantiveram o desempenho para a companhia, bem como para a ação, ao longo de todo esse ano de 2023. E sim, ela vem flutuando nessa casa 60, 70, 80 ao longo do ano todo. Basicamente o que eles estão fazendo é mantendo isso, porém com uma leve redução de 6% no seu EBITDA. Como sempre, sendo o principal argumento de manutenção, a China. Abre aspas, o Itaú destacou no documento possível melhora de perspectiva para a mineradora após anúncio feito pelo Partido Comunista Chinês
prometendo mais estímulos à segunda maior economia do mundo, fecha aspas. É aquilo que eu sempre digo, se você é inteligente ou minimamente inteligente, primeiro ponto que você tem que ter é que a Vale é uma empresa de excelência, nota 5 na opinião desse canal, porém, o que você tem que observar é a questão do minério de ferro. Não existe Vale sem minério de ferro. Eles citam a falta de clareza sobre a limitação de produção de aço. Algumas produtoras de aço, inclusive, pararam a produção nos últimos 3 meses na China. Eles mantêm o minério de ferro a 110 a tonelada, então fica nesse range que a gente está, de 100, 110, 115 praticamente ao longo do ano todo, só que atentem-se aqui, ó, no longo prazo é de 75 a tonelada. Então veja, essa análise ela diz respeito à companhia e ao minério de ferro no curto prazo. Eu tenho um vídeo para vocês no que eu trago um livro. Identifiquem que tipo de investidor você é e parem de seguir pessoas que jogam um jogo diferente. Quem lembra, deixa aí no comentário. Então esse é o ponto. Essa análise é uma análise concisa, coesa. Eu gosto, faz sentido para aquilo que eu penso, inclusive no minério de ferro na casa de 70 toneladas para o ano que vem. Caso venha uma recessão, pode ser que ele venha até abaixo disso. Porém, no curto prazo, nada se altera. A China é uma incógnita, porém a Vale ainda é uma empresa de excelência, com demanda mundial. E quando eu falo em demanda mundial, aqui em cima para vocês, China Iron Ore Imports versus Price. O que é isso? É as importações da China versus o preço. Você veja que as importações da China em azul são basicamente quem manda na parte laranja no preço do minério de ferro. Existem pequenas descolagens, porém ele sempre retorna à média. Resumindo isso, quem manda no preço do minério de ferro é a China. E qual o grande perigo disso? Bem breve para que a gente possa entrar na análise fundamentalista e no meu gerenciamento de risco, bem como na avaliação. Abre aspas, crise na China coloca a Vale e siderúrgicas contra a parede. E agora? Não é novidade para vocês, e eu já venho trazendo isso há um bom tempo, que a situação da China não está legal, isso chega a ser até redundância. Porém, ela se agravou e tudo aquilo que antes era uma ideia, tudo aquilo que antes era uma possibilidade, aquilo se tornou realidade. A Evergrande e a Country Garden, as ações dessas companhias caíram 99%. Sim, ações que antes valiam dezenas de dólares, hoje estão cotadas a centavos. Estão deixando cidades e mais cidades fantasmas e obras inacabadas na China. É algo que o governo tenta esconder, é algo que o governo tenta perdurar, empurrar com a barriga. A grande realidade é que isso não tem como. Essas empresas estão devendo trilhões de reais, essa cotação está em dólares. Vou repetir para ficar claro, estamos falando de TRI, trilhões de reais, e elas não têm como pagar. E por que isso aconteceu? A China teve aquele boom de venda de imóveis, não só ela, sejamos sensatos, o mundo inteiro teve um boom, e eu não estou nem falando de Nova Zelândia, Suécia, países que estão com uma crise imobiliária tão grande quanto. Qual que é o grande ponto? A China demanda commodity do mundo, e esses países pequenos não. Nós tivemos em 2019 o pico e de lá para cá só queda, entrando inclusive no ponto negativo no ano passado, e ainda não tendo se recuperado. Os preços não param de cair na China há 3 anos. Esse daqui é algo bem interessante, são as vendas das top 100 desenvolvedoras de propriedades da China, e elas estão em queda há mais de 2 anos. Ele é algo muito interessante porque ele não mostra recuperação, e é o que eu disse. Antes algo que era imaginário, antes algo que era pura e mera especulação ou pura e mera possibilidade, hoje deixou de ser. Então a China está em crise imobiliária, sim. O grande ponto é quando isso irá nos afetar. E nesse momento de queda das ações da Vale, alguns investidores sim tomam seu risco e alguns investidores sim acabam comprando as ações. Eu citei para vocês a questão do Howard Marks. Howard Marks, para mim, ele é um dos grandes mestres de mercado nas últimas décadas. Escritor do livro mais importante para o investidor, o livro que eu recomendo que você leia fortemente, e Dominando os Ciclos de Mercado, também recomendo, porém o primeiro é muito melhor. Ele comprou 324 mil
shares da companhia, um investimento de milhares de dólares na companhia, ou seja, mesmo com todo o risco, ele ainda acredita na empresa no longo prazo. E como é que você faz para agir um pouco como ele? Como você faz para sair um pouco desse frenesi de notícias? Questão fiscal, política, bolha imobiliária, você analisa números e é isso que a gente vai fazer agora. No que diz respeito a números, a gente sempre deve seguir Benjamin Graham e seus discípulos. No monólogo de 2 minutos, tese essa de Peter Lynch, a primeira foto que o investidor tem que ter é da DRE da companhia, e a DRE da Vale é fácil de se observar. É uma receita crescente e constante, e nos últimos 15 anos, a empresa deu 2 períodos de prejuízo ao acionista. Lembrem-se, ela é uma empresa cíclica. E mesmo naquele período de 2008 e 2009, a segunda maior crise da história da humanidade, ficando atrás apenas da Great Depression de 1929, a companhia não ofereceu prejuízo. É importante você ter esses olhares para períodos difíceis. Você consegue analisar a eficiência da companhia. Falar agora do ROI, Return on Equity, tese essa defendida por Warren Buffett. Ela tem uma média histórica de 15,77, sendo que o seu ROI recente dos últimos 3 anos é altíssimo, na casa de 63% no ano de 2021. Sempre que o retorno está tão alto, a margem está tão alta e o PL está baixo, isso indica que a companhia vem lucrando muito por conta da commodity, indica que a commodity está nas máximas históricas ou acima da sua média histórica. Dividend yield, tese essa defendida por Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho. A companhia tem uma média histórica de 6,18, sendo que o atual é de 5,99%. Esse 6,18 muito contaminado por esse período de praticamente 20%. Eu alertei vocês lá atrás que esse yield não é sustentável, esse yield iria cair. E aí, para ser bem direto e mais incisivo, qualquer dividend yield acima de 11, 12% para ações, eu estou falando exclusivamente de ações, stocks, ele é muito difícil de se manter, significa que a empresa está com alto payout, significa que a empresa não está guardando dinheiro em caixa, significa que a empresa vai ter dificuldades em um momento ou outro para investimentos ou qualquer capex que seja. E no que diz respeito a PL, preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, ela tem um PL histórico de 141,20, muito contaminado por esse período de 1600, portanto desconsiderem, levem em conta só essa linha de baixo, que também é fácil de enxergar. Os últimos 3 anos ela tem um PL baixíssimo, na casa de 3, 4 e 5, porém atentem-se, eu sempre falo para vocês da minha tese de inversão de múltiplos para empresas cíclicas. Quando o PL está muito baixo, PL de 1, 2, 3, 4 ou 5, é um PL que engana, pois empresas cíclicas, nesses momentos, estão sendo cotadas nas máximas e as commodities estão nas máximas. Calcular o preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho. Existem diversas maneiras de fazer, desde dividendo preditivo até dividendo médio. O que eu vou fazer é simplesmente pegar o último ano fiscal, 7,58, dividir por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, em forma de remuneração pelas companhias, você chega a um resultado de R$ 126. Portanto, a Vale, que hoje está na casa de R$ 60, teria uma ampla margem, uma margem de mais de 100%, para que ela atingisse o preço teto de Luiz Barsi Filho. E no que diz respeito a preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado, caso você queira pausar o vídeo, fique à vontade. Preço teto e preço justo são teses totalmente diferentes, com finalidades diferentes. O que o investidor faz é pegar 22,5, multiplica pelo earnings per share, que é lucro por ação, 12,54, multiplica novamente pelo business value per share, que é o VPA, 41,20. Chega a um resultado astronômico. Nunca se esqueça de elevar a raiz quadrada. Você tem um preço justo de 107,81. Chegamos, enfim, ao gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, parte mais importante para você, investidor. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Tenha você pouco ou muito dinheiro, falamos então da Vale,
uma empresa de commodity cíclica, e ela obtém para mim excelência. Ela é uma nota máxima, ela obtém para mim nota 5. A Vale é uma empresa cíclica porque eu mostrei para vocês que até no período de 2008, na segunda grande maior crise da história da humanidade, ela não ofereceu prejuízo. Ela é uma excelente empresa. Quando a gente fala de business cycle, eu já trouxe isso para vocês algumas vezes. A gente tem expansão e pico, a gente tem recessão e depressão, e o truth é o mais importante, que é atravessar, em uma tradução direta. Somente empresas excelentes conseguem isso, e a Vale, a Petrobras e algumas gigantes cíclicas são empresas excelentes. Aí você vem para recuperação, expansão e pico novamente. Por que eu citei isso? Porque a Vale oferece retorno, a Vale tem excelência, a Vale tem uma excelente gestão, a Vale é privada. Como se não bastasse tudo isso, a Vale tem um nicho. É muito difícil você competir com a Vale, não só a nível Brasil. É muito difícil você competir com a Vale a nível mundial. A Vale tem talvez 3 concorrentes diretas à altura dela. Quando você olha para um planeta inteiro, apenas 3 concorrentes, pequenas empresas muitas vezes têm 3 concorrentes na própria rua onde elas são instaladas. Então é extremamente difícil competir com a Vale. Ponto de atenção, independente da quantia que vocês têm, se é R$1.000, que eu sempre tomo muito cuidado com quem é individual e pequeno, ou se vocês têm R$100.000, ou se vocês têm R$1 milhão. Empresas cíclicas têm que tomar muito cuidado para operar. Não vai ficar rico de uma hora para outra. O Barsi não opera e diversos grandes investidores, dos grandes e dos maiores, não operam, não porque é difícil, não por falta de capacidade. Ela pode ir de uma hora para outra ao preço de R$16, que foi a última vez que eu comprei ela. Eu paguei R$16 em 2015 na companhia. E quando eu paguei R$16, eu ainda vi as minhas ações despencarem quase 40%, se eu não me engano. A empresa chegou a ser cotada a R$10 ou algo do tipo. R$10, R$9, ela chegou em 2016. Ou seja, em um ano eu tive que ter estômago para carregar a companhia e ver o meu patrimônio investido nela desabar quase 50%. E de lá para cá a gente sabe, a empresa chegou a um pico de 100, 110, R$120, nem me lembro. Então esse é o grande ponto. Vocês estão vendo a quantidade de altos e baixos? Esse é o grande cuidado. A Vale é ótima, porém essa recessão da China, se de fato viesse, de fato atingir Estados Unidos e a gente, existe a possibilidade da Vale ir de R$70 para R$7 de uma hora para outra, e a história está aí para não me deixar mentir. E da mesma maneira ela pode ir de R$7 para R$70 em um piscar de olhos. Apenas tomem cuidado com cíclicas. E qual é a única maneira de você fugir disso tudo e estar obtendo lucros? É através do longo prazo, é olhando para 10, 20 anos, 30 anos, se Deus te abençoar e te der saúde, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos, encontrar excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vender, trancar elas a 7 chaves é a única maneira de vocês estarem vencendo no mercado de capitais. Hoje a gente falou da Vale, me alonguei um pouco mais do que o comum. Deixa no comentário se vocês têm a companhia, se vocês querem comprar, se vocês querem vender por causa dessa situação perigosa. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!